Então estamos aí, né, próximos à nossa segunda live. Hoje o nosso tema é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre finanças. E esse é um tema muito especial. Esse é um tema, na verdade, muito espiritual. Tá? Então, boa noite, Yara. Nós estamos aqui próximos a começar a nossa live. Estamos aguardando mais pessoas entrar, né, para que possam assistir essa live com uma convidada super especial e especialista nesse tema. Gente, hoje nós temos também um anúncio bem especial para vocês que estão assistindo essa live, uma novidade, tá? Que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, antes da gente começar e também no final. É um aviso importante para vocês que acompanham a gente aqui no canal do BAM Brasil. Tá? Vocês que querem saber mais sobre Business as Mission, sobre, né, esse modelo de negócios, né, o que é Business as Mission, como é esse conceito, né, a origem disso, como surgiu, né, que empresas trabalham com esse conceito. Então é sobre isso que eu quero falar com você mais tarde, sobre, né, esse tema, e a gente tem aí para vocês aí uma grande surpresa, né, para quem quer saber mais, quem quer se aprofundar e quem quer, né, saber mais sobre Business as Mission, sobre negócios como missão. Então eu peço para vocês convidarem os amigos para assistir essa live. É uma live que vai valer muito a pena, tá? Você vai ser não só edificado, mas eu acredito que você vai ali quebrar muitos paradigmas em relação a finanças, em relação ao dinheiro. Nós temos uma convidada especial que é especialista no tema, trabalha há 15 anos, né, no mercado financeiro, e ela tem aí um dom, um chamado, né, de falar sobre finanças com base judaico-cristã. E é justamente disso que a gente precisa, né, de alguém, né, que tenha esse embasamento judaico-cristão para nos ensinar aquilo que a Bíblia fala sobre dinheiro, né, como os judeus, né, que a gente conhece são prósperos e sabem, né, trabalhar com dinheiro. Boa noite, João Bini está por aqui na nossa live. Seja bem-vindo. Então, daqui a pouco eu chamo a nossa convidada, tá? A gente começa a falar sobre esse tema muito importante, o propósito do dinheiro, né? E como fazer a aplicação dele no reino. Ela vai nos dar todas essas dicas. Boa noite, João Torres. Então, eu vou falar mais uma vez para vocês, gente. Vocês podem, né, aqui apertar aqui, clicar nesse aviãozinho e convidar outras pessoas para assistir essa live. A nossa convidada já está online, mas eu vou dar para vocês aí alguns minutinhos para que vocês possam convidar outras pessoas para assistir essa live. Bem-vindo, Paulo, porque o tema de hoje é um tema que eu creio que vai quebrar muitos paradigmas, né, dentro de você a respeito do dinheiro. O dinheiro tem propósito, o dinheiro tem função no reino, função na sua vida, e claro, o dinheiro é algo totalmente espiritual, tá? E por isso a gente traz aqui a Audrey para falar sobre esse tema, alguém super capacitado para falar sobre isso. Então daqui a pouquinho, alguns minutinhos, enquanto as pessoas estão vindo, a gente vai, né, começar em poucos minutos. Então eu peço que você convide os seus amigos, que você, né, clique aqui no aviãozinho e mande aí, né, essa por direct, essa live, para que outras pessoas possam assistir, pessoas que têm interesse, né, de entender melhor como funciona a vida financeira. Esses são princípios muito importantes e não é algo que não é algo que é apenas material. O dinheiro não é material, dinheiro é espiritual. Então, hoje nós vamos falar com a Audrey Barnestes, que é especialista nesse tema, e eu já falei isso para vocês. E eu tenho também, né, uma surpresa para vocês, né, um comunicado muito interessante que eu vou estar falando para vocês logo aí no final dessa live, tá? Então fica aqui até o final. Daqui a uns 2 minutinhos a gente inicia, a nossa convidada já está online, então dá tempo ainda de você trazer os seus amigos para que você possa assistir essa live hoje, né? Entender melhor como funciona, né, o propósito do dinheiro e a sua aplicação no reino. Bem-vindo, Pedro, né? Pedro Augusto, seja bem-vindo, boa noite. Ah, gente, então daqui a 5 minutinhos, não, mais 2 minutinhos a gente já começa e a gente vai falar sobre esse tema
muito, muito importante, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, que estamos vivendo. Então, a gente saber administrar os nossos recursos, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, fazer multiplicar, né, esse recurso é imprescindível. Nós sabemos que Deus é um Deus de multiplicação, né? A parábola dos talentos também fala sobre isso. Então, eu acredito que esse é um tema que você realmente precisa se aprofundar. Boa noite, Raquel. Então, né, convidem os amigos para assistir essa live. Eu vou chamar daqui a 1 minuto a nossa convidada para falar desse tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o propósito do dinheiro e a aplicação do dinheiro no reino de Deus. Então, né, daqui a 1 minutinho eu já vou estar chamando. Se tiverem perguntas, olha, a nossa convidada disse, se tiverem perguntas, coloquem aqui na caixinha. Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem perguntas para elas. Eu tenho uma pergunta no final, né, para ela, uma pergunta surpresa, né, que foi uma pergunta inicial do meu curso de Business as Mission. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu creio que você também é importante que você saiba responder essa pergunta. Tá bom? Então vamos lá, gente, sem mais demoras, né, vamos convidar a Audrey para estar participando conosco dessa live. Eu peço que vocês também convidem as pessoas, convidem os seus amigos para participar, tá? Para que eu vou selecionar essas perguntas depois aqui para vocês, para a gente fazer para ela. Então convide, né? Convide algum amigo seu para participar dessa transmissão. Sem mais demoras, estamos, né, começando com a nossa... Olá, boa noite, Audrey! Oi, tudo bem? Tudo bem, que bom ter você aqui. Muito bom, Samara, obrigada. Esse tema que é um tema muito especial, é um tema que eu creio que é um tema de interesse para muitas pessoas, né? Eu acredito que essa live hoje, esse nosso bate-papo vai abençoar muita gente e vai ajudar as pessoas aí a entender melhor o propósito do dinheiro, que a gente vinha conversando sobre isso, né, Audrey, há algum tempo. Verdade. Né? Mas deixa eu apresentar melhor. Então hoje, gente, o nosso tema é o propósito do dinheiro e a aplicação, né, no reino de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Samara Brandão, eu sou embaixadora associada BAN Global aqui no Brasil. Então, eu estou gerenciando aqui esse canal do BAN, né, junto com o Jason, junto com o Jonathan. E hoje, no nosso tema, nós convidamos a Audrey Barnesch, que eu vou dizer aqui que ela é... Bem, eu vou deixar ela se apresentar, mas eu quero dizer para você que ela é especialista nesse tema. Ela é mentora, ela é consultora de finanças, mas ela é diferente. Ela não é qualquer consultora. A mentoria dela, a consultoria dela é toda focada, né, em base judaico-cristã. Então, para a gente, isso é importantíssimo, né? Saber entender os conceitos e os princípios bíblicos sobre o dinheiro. E a Audrey tem aí uma experiência de 15 anos no mercado financeiro. Ela já me contou que trabalhou aí em várias investidoras, na XP. Então, é alguém que está super capacitado para falar conosco sobre esse tema. Eu até já te apresentei, mas vou deixar você falar, Audrey. O que mais que você tem aí para falar para a gente? Não, você me apresentou muito bem. Obrigada, né? Obrigada pelo convite, né? Esse é a minha paixão. E ensinar, né? Ensinar muito as pessoas a lidarem com o dinheiro, com o propósito que Deus tem para o nosso dinheiro. E por quê, né? Porque existe uma missão, né, de Deus através da minha vida. E existe um porquê eu tenho o dinheiro que eu tenho, ou também porque eu não tenho o dinheiro que eu tenho. Olha. Né? E então nós precisamos entender isso, nos desenvolver. Infelizmente, né, a igreja... como é que eu vou dizer assim, a nossa formação, seja ela educacional das escolas, de dentro da família e até no contexto de igreja, nunca se preocupou, né? De um modo geral, a gente nunca, sempre teve receio de tocar nesse assunto, ou por um desconhecimento muitas vezes, né? Ou, enfim, não precisava, né? Porque também eram outras épocas. Sim. E nós estamos num momento hoje que eu creio assim, a economia está fazendo sentido para muitas pessoas, né? Isso
que eu falo também. Agora a gente está começando a entender melhor como que a economia está inserida em tudo, né? Assim, no nosso dia a dia de maneira muito forte. E quando a economia não vai bem, né, Audrey, a gente sente logo de imediato, né? No nosso, né? Enfim, tudo. Na verdade é uma cascata, né? Então a gente já começa a entender, quem tinha dificuldade de entender, já começa a entender e ver o quão importante é a economia, né? O quão importante nós, como os filhos de Deus, nós também termos uma administração eficiente, né, dos nossos recursos. Então, esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, ele traz para fora muita coisa. Ele mostra muitas coisas, né, que nós precisamos melhorar, ajustar. E uma das coisas que eu creio que Deus está nos mostrando é justamente que as nossas finanças, elas estão em desajuste com os céus. E nós precisamos tomar, né, tomar as rédeas, né, tomar o posicionamento. Tem com medo, né? Realmente é um conceito muito forte e a gente nunca pensa sobre isso, né? De realmente nós estamos desajustados com umas coisas do céu. E o reino é justamente esse ajuste. O reino de Deus é o ajuste entre o céu e a terra. É a gente fazer na terra o que está acontecendo no céu, tá? O que a gente está vendo no céu, né? Então... Se a gente olhar a história de Salomão, né, o homem mais rico que existiu na história, o que existiu nele foi realmente um alinhamento, né, daquilo que o céu desejava para que ele cumprisse. Não faltou riquezas, né, ele superabundou em riqueza. Então, o que eu creio, né, justamente é que nós estamos numa nova fase e haverá muitas manifestações do céu para a terra, né, para aqueles que estiverem com o coração alinhado, para aqueles que entenderem, né, o seu propósito, a execução do seu negócio, o porquê, né, de tudo isso. Então é um momento, sim, né, de colocar a casa em ordem, né? E financeiramente é um momento assim muito especial. Eu vejo como um momento muito especial de Deus, né? Nos abrindo os olhos, né? Muitas pessoas já têm me procurado, assim, falado, Audrey, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar. Olha como eu gastava demais. Ou seja, talvez a gente precisa passar, né? Infelizmente, né? O ser humano ele é assim, né? E precisa passar por uma dor muitas vezes, precisa passar e entender que a nossa dependência, a nossa segurança, ela não está no dinheiro. Né? Então, esse momento tem mostrado, né, o quanto tem caído por terra, né? Esse conceito de que eu tenho planejado tal coisa, isso e aquilo, até porque eu falo assim, Deus escondeu o nosso futuro, né? E as pessoas preocupadas, bastante preocupadas assim, em viver a promessa de Deus, tinham se esquecido da herança, que é algo superior à promessa de Deus. Eu quero até compartilhar aqui, antes de você me perguntar, que eu sei que tem umas perguntinhas, mas eu estava meditando numa palavra, essa semana, até compartilhei com meu marido, né? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, fala que Abraão, ele já estava na terra da promessa, né? No versículo 9 fala assim, pela fé ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Ou seja, ele já estava na terra da promessa, mas ele ainda estava habitando como em tendas. Por quê? Porque fala aqui que ele esperava algo maior, né? A cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador era Deus. Estava tendo a Jerusalém celestial, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito, né? Esse momento ele tem aberto os olhos de muitas pessoas, né? Para um novo momento, né? Então, a gente tem que, assim, eu falo assim, é um presente, né? E realinhar e ajustar aquilo que de repente a gente está em desacordo com o céu realmente, né? Sim. E é interessante você falar sobre isso, porque esse tema, eu escolhi chamar você por causa de uma coisa muito importante. Quando a gente está falando de negócios, né, de uma empresa BAN, de um empresário BAN, é muito necessário que ele saiba lidar bem com o dinheiro. Que ele saiba compreender que existe um propósito para aquele dinheiro, até mesmo um propósito para alocar aquele recurso dentro da empresa dele. Por quê? Saber lidar com finanças, às vezes a gente pensa que a gente quer ser racional,
Claro, a gente precisa, né, pensar com inteligência sobre o dinheiro. Mas às vezes a gente trata o dinheiro, muitas vezes, como algo apenas material. Mas eu vejo, por exemplo, aqui, né, não sei se vocês sabiam aí que estão nos assistindo, mas a Bíblia tem 2.350 versículos sobre dinheiro, sobre finanças. Então, se não fosse um tema importante, né, eu não estaria lá. E eu acredito muito que esse tema, por estar sendo abordado dessa maneira, ele é algo muito espiritual. Então, às vezes, a gente trata o dinheiro como algo da matéria, como algo material, mas eu creio que o dinheiro é algo espiritual no sentido de que saber lidar com finanças, saber lidar com recursos e saber dar o destino correto ao dinheiro é espiritual, né? Então, por isso que esse tema é muito importante para que o empreendedor BAN, para que o empresário, o empreendedor cristão compreenda a necessidade de saber lidar com o dinheiro. Então, vou fazer uma pergunta, que é a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte, a pergunta é: por que você acha que a maioria, isso é realmente uma realidade, por que a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com dinheiro, Aldo? Muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Bom, Samara, assim, você já até meio que respondeu, né? Sabe que o segundo maior tema falado na Bíblia é dinheiro. O primeiro é reino de Deus. Então, o primeiro é reino de Deus, o segundo é dinheiro. Então, isso nos fala muitas coisas, né? Sim. Isso nos fala muitas coisas. O reino de Deus é a primazia, e eu saber lidar com o dinheiro é uma coisa muito importante para o reino de Deus. Enfim, para que Deus me use, né, como um instrumento. Eu sou uma extensão de Cristo nessa terra. Então eu preciso, dentro dos meus negócios, eu sim preciso saber administrar, preciso saber multiplicar. E interessante que na palavra de Deus, lá em Lucas 19, é uma parábola que vem um pouquinho depois da parábola dos talentos, né? E essa parábola das moedas, né? Ela fala assim, até deixa eu pegar aqui para te mostrar, né? Eu não vou te mostrar não, né? Só vamos... Em Lucas 19, no versículo 12, ele fala exatamente isso, né? Que a parábola das 10 moedas mostra o segredo de nós termos autoridade sobre as cidades. Ou seja, na parábola dos talentos, ensina, né, que Deus recompensa quem é fiel. Que Deus recompensa quem trabalha duro. Que há sim uma multiplicação, né? E há uma recompensa. Toda semente ela tem a sua recompensa. Já nas parábolas dos 10 talentos, ela já mostra o segredo da autoridade sobre cidades, que é a habilidade de entender o poder da riqueza. Quando eu tenho um negócio e eu sei e eu entendo que existe uma habilidade, que o meu negócio ele pode mudar realidades, né? As minhas finanças, elas podem impactar pessoas, porque é interessante, você falou a tua pergunta e eu vou respondendo aqui, né? Então, por que eu acredito que a maioria das pessoas ela tem dificuldade de lidar? Porque não entende o quão espiritual é, né? O que acontece? Na palavra de Deus fala que existem 2 senhores, né? Deus, nosso Deus, e o Deus dinheiro. Uhum. Então, é impressionante porque, olha que loucura, né? Toda divindade, ela requer um sacrifício. Então, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, ele também quer servos lhe servindo, né? E quando nós não temos isso, esse entendimento espiritual, eu fico trabalhando por coisas. Eu fico trabalhando para as coisas que eu desejo. E a gente ouve o seguinte, a gente tem sentimentos, né? E as pessoas se comparam, então querem uma coisa melhor. Não há nenhum problema em você querer prosperar, não há nenhum problema em você desejar algo melhor, né? Não é esse o caso, mas o problema é, será que aquilo que eu estou fazendo com o recurso que Deus coloca na minha mão está alinhado com o propósito do reino de Deus, né? Dos céus nessa terra? Porque e é interessante porque assim, eu explico até no meu curso, né? Eu tenho um curso que explica sobre você saber cuidar das suas finanças, né? Com base cristã. O começo é justamente explicando por que as pessoas têm dificuldade de lidar. Por quê? Primeira coisa, não entendem o seu propósito. O quão espiritual é lidar com dinheiro. Ele sim, ele está como meu servo.
Então, quando eu faço muitas prestações, quando eu parcelo, quando o meu cartão não tem fim, sempre em 12 vezes, né? Você, de fato, acaba se tornando escravo das contas. Você acaba se tornando, se colocando embaixo do Deus dinheiro. Porque você precisa trabalhar para pagar as contas. E isso é uma prisão, né? Então, nós precisamos entender o quão espiritual é. Segunda coisa, entender um pouco, eu não falo você tem que ser um especialista, mas você tem que saber fazer as perguntas certas para não ser enganado. Porque o sistema financeiro tradicional, né, no Brasil, ele tende a levar as pessoas ao endividamento, né? Eu falo tende por quê? Porque quando eu sei, eu não me deixo enganar, né? Então, eu vou fazer um financiamento, né, da casa própria em 30 anos, ok? Olha, Isso... eu quase fui ficar nessa daí, eu não aceitei. Falei, eu acho uma loucura. Sabe o que acontece, Samara? Pela falta da nossa educação financeira, a gente não sabe fazer conta, né? Então a gente quer muito realizar sonhos rápido. E aí o que acontece? Se você colocar na ponta do lápis o valor que você vai dar de entrada num financiamento, a prestação que você vai fazer, né? Se você colocasse num outro investimento, por um período muito menor, tá? Eu vou falar aqui de cabeça porque eu sei, porque é uma matéria que eu dou no curso, né? Em 6 anos e meio, você consegue ter a sua casa própria, mas tem que ter a mesma disciplina de um financiamento. Porém, você não vai pagar 3 imóveis, você vai pagar um. Entende? Então, por que as pessoas elas têm dificuldade? Uma por não entender o quão espiritual, eu vou repetindo aqui porque eu sei que tem gente que vai entrando, né? E aí já entra não. A segunda coisa é porque a gente não tem conhecimento financeiro, a gente não teve uma educação financeira, como eu falei, nem em casa, nem na escola, e nem na igreja, né? Hoje já se fala um pouco mais sobre isso em todos os ambientes, mas tudo muito raso, né? E muito assim, pelo que ouviu falar. Então, existem algumas crenças. Por exemplo, deixa o dinheiro na poupança, que na poupança está seguro, né? Eu falo assim, gente, não está seguro, né? Por quê? Porque lá todos os meses você tem uma rentabilidade menor que a inflação. Então, o que acontece? Você está se planejando e acha que daqui 20 anos vai ter algum dinheiro. O dinheiro que tem lá, ele perde poder de compra. Então, no final desse período, o teu dinheiro, ele até valorizou, vamos falar assim, né? Você olha o extrato, valorizou, mas as coisas que você quer comprar estão mais caras. Bem mais, né? Exatamente. Então, o que acontece? Por eu não ter essa educação financeira, por eu não saber investir o meu dinheiro, por eu hoje usar os meios que tem, né? Que eu vou lá e parcelo tudo, e eu acabo me envolvendo, lembra, com esse Deus Mamon. Eu acabo servindo, né, o Deus Mamon, eu acabo me colocando debaixo de uma escravidão financeira, e isso é uma bola de neve, né, porque não acaba mais. Você acaba não saindo, sabe? Você trabalha só para pagar conta. Você trabalha, não conquistou nada. Você trabalha, e quando olha para os lados, meu Deus, os anos pessoas não têm, né, um envolvimento espiritual em relação a dinheiro, né? Existem algumas crenças em relação a dinheiro também. Vocês estão me ouvindo? Você me ouve? Não está ouvindo? Gente, o pessoal deve estar me ouvindo, mas vamos voltar daqui a pouquinho. Encerra então, encerra e a gente volta. Opa, obrigado, tudo bem, Yara, Rafael, sejam bem-vindos. Vamos retornar aqui a nossa live de novo. Vocês estão me ouvindo, gente? Olá, vocês estão me ouvindo? Agora sim, né? Bem, gente, já é a segunda vez que acontece esse probleminha na nossa live, né? Eu creio que... Voltamos, Audrey, o pessoal tá voltando. Show! Aí. Graças a Deus está todo mundo retornando, porque o tema é quente, o tema é bom, é algo assim que eu creio que é o momento de falar sobre isso, né, Audrey? Com certeza. Sobre investimentos, né? Então, eu creio que agora é o momento da gente realmente, essa pandemia deu, né, um espaço para que a gente pudesse olhar para as nossas finanças de uma forma diferente, né? Uhum. E aí, bem, eu tenho aqui uma
O tema da nossa live, para quem está chegando agora, é o propósito do dinheiro, e a sua aplicação no reino. E aí tem uma pergunta que eu quero fazer para a Audrey, que como e por quê. Olha que interessante, como e por quê, né, dar propósito ao dinheiro. A gente falou aqui também já sobre ele ser espiritual, né? Mas essa questão de dar propósito ao dinheiro, né? Como é que seria isso, Audrey? Qual que é o propósito do dinheiro? Como é que a gente poderia trabalhar aí o dinheiro com propósito? Eu sei que você está especializada nesse tema. Ô, Samara, quero só concluir. A tua Sim. pergunta anterior, ela falava assim, né? Por que que as pessoas têm dificuldade de lidar com dinheiro? E faltou uma coisinha, é só pontuar, tá? Na verdade, assim, a gente tem dificuldade, a grande maioria das pessoas tem, pelos motivos já citados anteriormente, né? Que é o espiritual, não entender o quão é espiritual. Segunda coisa, financeiro, não saber lidar, não saber onde investir, como multiplicar, né? Existe muitas vezes realmente um abismo entre o que eu sei que eu não posso mais fazer e eu fazer de fato, né, algo diferente. Mas tem um fator muito forte nas finanças, e a gente na economia estuda isso, né, que é a economia comportamental, que tem a ver com as emoções. Então, assim, muitas das nossas quedas financeiras, vamos falar assim, né, dos nossos erros de percalços, a gente poderia dizer, eles são emocionais. As nossas compras impulsivas, por exemplo, têm a ver com as emoções. Então, muitas pessoas, né, de marketing, vamos falar assim, se tem alguém de marketing pode me falar aqui, mas a gente estuda isso e nós da economia também, né? Porque como as pessoas lidam nesse momento de pandemia em relação a dinheiro? Como as pessoas se comportam? Às vezes eu sei muitas técnicas, eu sei como trabalhar no mercado financeiro, mas se eu não tenho as minhas emoções curadas, elas impactam, eu sou engolida pelas emoções, né? E eu tomo decisões muitas vezes precipitadas. Eu vou lá e vendo um negócio que às vezes não está dando um bom resultado que eu espero de imediato. Eu vou lá e desfaço uma sociedade. Eu estou dando os exemplos, né? Eu vendo os meus ativos a qualquer preço porque eu estou com medo desse momento da pandemia. Então, isso é o efeito manada que a gente estuda na economia comportamental. E tem a ver com as emoções, tem a ver com as crenças, de como você foi criado em relação a dinheiro. Muita gente nasceu na abundância, uma outra parte na escassez, né? E nós estamos vivendo, eu creio que um momento histórico também nessa pandemia, aonde nós temos que ter um certo cuidado, né? Por quê? Porque esse momento ele também pode me levar a um extremo, né? Então, assim, eu não posso, eu preciso controlar as minhas emoções. Não dá. Eu vi uma notícia, se eu não me engano, agora onde que foi? Será que é da França? Não, se eu falar. Mas, enfim, estava fechado, né? Lockdown. E aí, no primeiro dia de abertura das lojas, está uma boutique muito cara, né? Que vende essas joias caríssimas, né? Vendeu assim o considerado num dia, o considerado o orçamento deles de um Natal muito bom. Ou seja, as pessoas em casa saíram desesperadas querendo comprar, né? No primeiro dia. Então, assim, o quão emocional é o dinheiro, porque o dinheiro, ele materializa as nossas emoções. Então, por isso que eu não posso, né? Eu sou um rio, né? Eu não sou um lago, não pode parar em mim o recurso, não pode parar em mim o dinheiro, ele precisa alcançar outras pessoas, alcançar outras vidas, convergir para o propósito do reino. E aí eu já respondo, então, agora para você aqui, né? Como e por quê, né? Eu anotei aqui a tua pergunta, né? Como é que eu vou ter esse propósito, tá? Como eu preciso me conhecer em Deus? Porque enquanto eu não me conheço como filho de Deus, eu não sei lidar com dinheiro de fato, né? Por quê? Porque esse Deus, que é um Deus vamos falar assim, dono do ouro, da prata, né? O Deus de tudo. Às vezes a gente lida com ele com escassez, né? Então, assim, às vezes eu tenho medo de entregar alguma oferta, de ajudar alguém, porque eu penso no hoje, eu penso no meu momento também, e eu penso que esse valor vai acabar. Só que o Deus que me deu o que eu já tenho hoje é o Deus de inesgotáveis riquezas.
Então eu preciso conhecer a minha identidade de filho, porque eu posso acessar, né, todas as coisas em Deus. Nele estão os tesouros escondidos, é o que diz na palavra. Então, como é que o meu dinheiro tem propósito, né? A pergunta era como e por quê? Como eu descubro isso quando eu entendo que eu sou filho. Se eu sou filho, eu não sou mais pedinte de bênção. Eu não vou ficar pedindo, fazendo oração, buscando uma bênção, né? Eu vou o quê? Eu vou aceitar. Ai, ai, ai. E por quê, né? Eu vou dar propósito. Travou. Bem na hora, né? Bem na hora, bem na hora. E aí, gente? Será que a gente encerra mais uma vez? Estão me ouvindo? Ouvem a Samara ou só me ouvem? Se alguém puder responder aí. Realmente estamos com bastante dificuldades técnicas, né, em torno dessa, né, dessa live. Mas olha, eu acredito que esse tema é um tema importantíssimo, importantíssimo. Tá? Então, a Audrey dando pra gente aqui, né, muitas chaves, assim, mesmo para, sabe, destravar nossa mentalidade em relação a esse tema. Voltei! Voltamos, Audrey. Olha, eu acho que esse tema é um tema realmente, né, que uma luta espiritual está travando aí, porque eu vejo que você está trazendo muita coisa chave, que é chave para destravar muitas crenças, né, e a mentalidade da gente ser diferente. Porque o que você falou para mim sobre ser filho e você acessar os recursos de Deus, né? Não mais como um pedinte, mas entender a sua identidade de filho, para mim foi sensacional. Então eu queria que se não voltasse mais, tá tudo certo. Eu já tinha sido assim, abençoadíssima, porque realmente é verdade. Toda vez que a gente tinha um valor, às vezes um valor alto do nosso bolso para ofertar, a gente fica com aquele medo, ai, mas e porque é um sacrifício às vezes, porque eu penso assim que eu, pelo menos, né, assim, você não dá do que você sobra, você dá de algo que realmente vai te fazer diferença no teu orçamento. E quando você entrega aquilo, ai, mas será que não vai me faltar no final do mês? E isso que você trouxe dessa questão de você confiar por ser filho, isso para mim foi sensacional, assim. Mas eu quero ouvir você, vamos continuar. Tá. É muito importante, né, o que eu falei, acho que foi... A gente está indo por partes, né? Acho que na parte 1 eu falei sobre a gente ter autoridade sobre as cidades, quando a gente entende o poder que existe na multiplicação, né? Que é a parábola lá das moedas, né? Das 10 moedas lá em Lucas 19. Então, de fato, nós temos que ter uma ação em Deus, né? Uma ação naquilo que já está na palavra. Até fiz um post no meu Instagram essa semana, porque é uma dúvida de muitos cristãos. Se eu poupar um dinheiro, né? Será que eu não estou assim sendo... Porque assim, uma coisa é viver pela fé, né? E não ter nenhum recurso guardado. Outra coisa é você se organizar e ter um valor. Então, se falou muito, né? Se ouviu muito, viva pela fé, fica e tal. Muitas pessoas, eu conheço histórias lindas de provisão de Deus. Eu tenho histórias de provisão de Deus, de não ter e de não falar para ninguém. Só Deus sabia, né? Das nossas necessidades. Então, assim, existe, né, diversos, vamos falar assim, processos de Deus na nossa vida em relação à dependência de Deus. Mas a grande verdade é que nós nascemos para ser mordomos dele aqui, né? Saber administrar com sabedoria no nosso negócio. Eu preciso entender, porque eu sim vou ter autoridade sobre a cidade, eu vou ter autoridade sobre a minha casa, eu consigo, sabe, planejar e organizar. Então, ainda concluindo a resposta, você me perguntou como e por que eu preciso dar um propósito, né, para o meu dinheiro. Eu acho que faltou eu responder o porquê, né? O porquê é porque, sim, eu sou uma extensão, né, do que Deus quer fazer aqui na Terra. Ele quer me usar. Eu quero ser participante, eu vou ser um participante. Então, se o meu negócio
nasceu no coração de Deus, se o meu negócio, Deus me deu, vamos falar assim, né? Todas as. Não, eu falo assim, não dá todas as. Ele não mostra o quebra-cabeça todo, ele só dá umas pecinhas, né? Aí você vai, você vai tentando encaixar e você pensa, isso não tem nada a ver com isso, né? Depois de um tempo a peça encaixa, uau, né? E aí você pensa, que legal! Que eu de fato, eu tô fazendo o que agrada a Deus. Então é muito legal porque assim, o como ele vai impactar as pessoas, ele vai fazer a justiça de Deus, ele vai dar um trabalho, né, para as pessoas. Ontem eu assisti a live, muito legal, né? Então assim, ele vai trazer justiça para quem não tem oportunidade. Então, o meu trabalho, o meu recurso, eu tenho um propósito, eu preciso entender isso, né? Eu tenho que entender quem eu sou em Deus, como eu já falei ali. Então, eu tenho um propósito, algo que Deus designou só para eu fazer, para Samara fazer, né? Não é por acaso que você nasceu, não é por acaso que você tem o negócio que você tem, que você mora onde você mora, e que Deus tem colocado algumas coisas no seu coração. Não é por acaso. Então, esse recurso, ele tem que convergir. Não adianta, porque assim, parece... Eu não sei, eu vou dar um exemplo aqui, talvez, mas, por exemplo, assim, você vai domingo à noite na igreja, né? A gente agora está muito online, mas a gente vai domingo à noite na igreja. A gente ora. E aí, o que acontece? Se você sai da igreja e você age contrariamente, hoje esse dia vai ser difícil, né? Você anulou toda a sua oração do final de semana. Então, quando eu trabalho num negócio que eu falo que é de Deus e uso o dinheiro de forma contrária, só para o meu bel prazer, eu estou anulando o meu próprio negócio aqui, né? Sim. Então, eu creio que Deus, ele quer ressignificar muitos negócios nesses dias de pandemia, né? Coisas que talvez Deus até pediu, mas eu ainda continuo fazendo do meu jeito. Sim. Né? Eu uso o dinheiro e eu trato ele sem consultar Deus. Verdade. Eu faço negócios, enfim, eu não invisto, eu não multiplico, eu deixo ele parado. Na verdade, eu não estou cumprindo com os princípios. Eu preciso colocar em movimento aquilo que Deus já falou que eu preciso fazer, né? E ele falou, né? Porque se você se dispõe, eu vejo, tem um coração que se dispõe, diz, olha, eu sei que eu tenho esse dinheiro, que eu posso aplicar, que eu posso abençoar, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar onde colocar esse dinheiro, porque Ele já fez comigo, né? Então, olha, eu vou te dizer aonde você vai aplicar esse dinheiro. E, Aldri, eu tenho vivido uma coisa que é assim, quanto mais você é generoso e você abençoa, e você entende o propósito da semente, daquele dinheiro que você está colocando como semente na vida de alguém, para que ele possa prosperar, mais você recebe em retorno. Né? Não que a gente tenha que fazer esperando o retorno, não se trata disso, mas eu tenho vivido essa questão da generosidade. Generosidade é um princípio muito válido, né, no reino em relação à questão de finanças. Então, se você mais você recebe generosidade. Se você pegar a exemplo dos grandes bilionários do mundo, Warren Buffett, por exemplo, Bill Gates, né? Eles não são só os maiores bilionários e eles não são cristãos, né? Mas o que acontece? Quando, né, a pessoa vai lá e cumpre aquilo que está na palavra, não importa. Porque assim, você plantou a semente, haverá colheita. Então, o que acontece? Warren Buffett, ele criou até uma ONG hoje, que ele não se usa mais esse nome, não pode mais usar, né? Mastermind, né? Uma mente mestra, né? Foi proibida, acho, no Brasil, né? Mas assim, que a pessoa, para sentar na mesa, aprender com ele, os conselhos de investimentos, ele fez duas exigências. Teria que ser um bilionário e o segundo e teria que estar disposto a doar pelo menos 50% do seu patrimônio. Ou seja, ele está ensinando a generosidade. E ele e Bill Gates e Melinda Gates criaram uma ONG que ensinam bilionários a fazer doações no mundo, né? Em prol da saúde, em prol dos países. Olha só, duas pessoas propósito que não são do dinheiro. Cristãs estão ensinando a dar propósito ao dinheiro. Olha que maravilhoso.
dando um destino para muitas pessoas, porque o nosso dinheiro, ele pode dar destino para quem não tem nenhum destino, né? Pega uma pessoa, pega um órfão, pega uma pessoa que ela não tem nenhuma esperança, e o seu recurso, ele traz uma esperança, né? Ele muda o destino. Eu me lembro de fazer uma oferta de um enxoval para uma pessoa que ela ia abortar o filho porque ela não tinha condições, né, de criar o filho e tudo mais, uma pessoa não cristã, enfim, mas chegou até, né, nós esse conhecimento. E o que que eu fiz, né? Eu digo, eu não sei de onde é que nasceu coisas, mas eu tinha o Levi pequenininho e eu juntei um monte de coisa. Não sabia se era menino ou menina, mas mandei tudo, né? Misturado, mandei uma biblinha, tal. E eu fiz uma oração. Eu ainda tinha a banheira e eu doei todo um enxovalzinho que eu tinha, né, com banheira. E aí eu fiz uma oração e eu me lembro de Deus falar comigo assim, é por causa disso que dinheiro muda destino, porque a criança viria, né? Talvez, enfim, a mãe ia cometer, né, uma coisa muito ruim, né? Mas o meu recurso, né? A minha doação, ela mudou um destino. Sim. Então, o dinheiro, ele tem esse poder, né? E eu creio que Deus quer nos usar muito, muito nesse tempo, com os nossos recursos. Realmente isso é verdade. Quanto que a gente pode colaborar com um projeto de vida de alguém? Às vezes a pessoa está precisando só de um pequeno recurso, de um pequeno empurrão, de alguém que confie nela, né? E eu acho engraçado, me permite só fazer aqui um adentro que eu tenho falado comigo sobre essa questão da pirâmide de Maslow, né? E a pirâmide de Maslow, ela começa primeiro com as necessidades básicas, fisiológicas, né? Enfim, depois você vem com a segurança, depois você vem com as necessidades sociais, depois você vem com a questão da autorrealização. E às vezes a gente tem uma palavra, né, bíblica que fala que se você vê uma pessoa necessitada e você tem o dinheiro ali no seu bolso e você diz assim, não, eu vou te fazer uma oração. E você dispensar aquela pessoa sem ter dado ela naquele momento, você está fazendo algo totalmente contrário ao que Deus gostaria. E aí eu penso na pirâmide de Maslow, a primeira coisa é a gente primeiro atender a uma necessidade física. Às vezes tem alguém com fome, alguém com uma necessidade ali realmente básica de sobrevivência. E aí, às vezes, a gente quer atender uma necessidade espiritual daquela pessoa, orar por você. Mas a pessoa está morrendo de fome, ou então precisa de algo ali que é básico, né? E isso é fundamental. E aí você vai para ver, você vai para o Novo Testamento e você vê Jesus e você vê que, olha que interessante, ele, quando teve aquela parábola lá dos 5 pães e 2 peixinhos, e não só essa, mas outras, Jesus sempre multiplicava, né, o alimento e dava para aquelas pessoas, sempre atendendo essa necessidade básica, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam com fome e precisavam se alimentar. Então, ele não dava apenas o alimento espiritual, ele dava também o alimento físico, aquela necessidade básica. Então, acho que a gente precisa entender isso também, né? E os negócios atendem isso, porque eu vejo que muitas vezes, sabe, Audrey, a pessoa... os nossos negócios, eles não são apenas, como eu falei aqui, para atender a um desejo pessoal apenas, mas para atender, claro, a uma necessidade da sociedade. E isso, atender uma necessidade da sociedade, você atende aos 5 níveis da pirâmide de Maslow, né? Tanto o básico, porque você também tem funcionários ali, que você está provendo uma renda, dando comida na mesa, e aí você vai, segurança e o quê? Poxa, já tenho casa, tenho comida na mesa, agora eu preciso de um plano de saúde, então você provê ali a segunda etapa da pirâmide, que é o plano de saúde, depois você provê o social, né? A questão de a gente precisa também da questão social, e aí você vai subindo a pirâmide, então a gente precisa entender o momento das pessoas, né? E o dinheiro, ele serve para isso, a gente tem que entender, né, que não que o dinheiro serve para suprir essas necessidades aí básicas de segurança das pessoas. Eu achei muito importante essa colocação que você trouxe. Eu quis fazer esse adendo, eu achei que tinha tudo a ver. Muito importante, e sabe que se a gente olhar, eu estudo bastante, mas por paixão mesmo, assim, né? E por ter ido para Israel,
fui só 2 vezes, eu sei que tem pessoas que já foram muito mais, né? Audrey, você ganhou de mim. Mas uma prática do judeu é justamente o tzedakah, que é uma oferta, né, para aquele que te pedir, uma oferta de generosidade. Então você nunca dizer não. E eu tenho tido por prática isso, de eu sempre ter uma moedinha no carro, sempre ter alguma coisa que se alguém me pedir, eu tenho uma oferta, né, para entregar para essa pessoa. E é interessante que o meu filho senta no banquinho de trás, né, na cadeirinha, e já aconteceu, né, claro, essa semana, inclusive, ele falou assim, mamãe, mas por que tu não deu uma moedinha para ele? A gente tem lá em casa, né? Então ele já sempre vê isso e a gente sempre comenta que a gente é provedor, né? Que a gente pode dar porque a gente tem um trabalho, porque Deus nos abençoa para abençoar outras pessoas. Olha a então, mentalidade que já criando na cabeça dele, né? Também. Não, e aí a gente volta lá para a nossa primeira pergunta, que é as emoções curadas em relação a dinheiro, a entender desde pequeno, né, o quão eu posso ser um canal de bênção através, não pelo quanto dinheiro vale, mas pelo que Deus quer fazer através de mim. Porque não importa, né, se eu dou uma moedinha ou se eu dou 1 milhão, não importa, isso não importa para Deus, porque Ele tem os meios, mas a experiência que... Esse é um exemplo disso, né? O que Deus quer fazer comigo quando eu entrego. E aí tá um grande ponto, né? Sim, verdade. Audrey, mas eu tenho mais uma perguntinha para você. Manda bala, vamos lá. Vamos lá, olha, a pergunta tem a ver com esse momento de pandemia. Que a gente até já discutiu isso aqui, que esse é um momento, né, atípico, mas é um momento que trouxe mesmo aí, enfim, trouxe coisas, né, de dentro para fora, ou seja, Deus acabou trazendo luz em algo que muitas vezes a gente, né, ficava escondido, ou a correria do dia a dia impedia a gente de ver certas coisas. E uma delas é a questão de como realmente administrar o nosso dinheiro no meio dessa ou desse medo que a gente tem aí de investir ou não investir, no que investir, o que fazer, né? Até mesmo para economizar. Então, a minha pergunta é, né, quais são as dicas que você tem aí, dicas práticas para a gente nesse tempo aí de pandemia? Como é que a gente pode fazer para administrar o nosso dinheiro ou investir certo, né? Que eu sei que você é especialista nisso. Então, faz aí. Então, Samara, assim, esse momento, não só nesse momento, tá? Mas esse momento eu acho que ele como eu falei no começo, é importante porque a gente começa a enxergar, por exemplo, talvez muitas pessoas já ouviram, claro, a grande maioria já ouviu, é importante ter uma reserva de emergência. É um valor, né, de 6 meses dos seus custos pessoais numa renda fixa, tá? Por quê? Para que não tenha oscilação, para que tenha segurança e que você tenha liquidez. O que é liquidez? É ter o dinheiro quando precisar. Então, pode ter, né, alguém que está nos acompanhando aqui ou que vai assistir depois também, ficou sem emprego, mas tem um valor que você poupou mês a mês, que você economizou e que agora vai te sustentar, vai te ajudar, né? Então, ele traz uma certa... a gente consegue ficar... Eu falo assim, pelo menos não muda o cenário, né? Mas ter uma reserva, ele vai te trazer um pouco mais de paz, né? Financeira nesse sentido. Então, poxa, eu consigo me manter mais alguns meses, né? Então, primeira coisa para quem nunca fez, né? É ter uma reserva de emergência de 6 meses dos seus custos. Isso é importante. Não é o tipo do investimento, aqui é o valor que você vai acumular. Porque hoje, né, a nossa renda fixa, a nossa taxa Selic está bem baixinha, então não tem mais como eu, na renda fixa, ter rentabilidade. Mas eu vou buscar 2 coisas, a segurança e eu vou buscar a liquidez, que é se eu precisar do dinheiro. E também esse próprio dinheiro, né, de uma emergência, teoricamente falando, ele também pode ser um valor que eu vá usar numa oportunidade, porque crises trazem oportunidades. Sim. Então, quando eu tenho um recurso, né, guardado, ele pode servir para várias coisas, né? Mas sim para uma grande oportunidade, para um grande negócio. Quantas pessoas eu já ouvi histórias que compraram empresas, né? Sei lá, falidas, que estavam não sei o quê, comprou barato, reergueu e se fez na vida. Né? Então, assim, ter um recurso, pessoalmente falando, e ter um caixa como empresa também, isso é muito importante, né? Que a gente consiga fazer um planejamento. Isso
para esse momento. Então, ok, primeira coisa. Segunda coisa, ter um planejamento já de um prazo maior, tá? Eu vejo assim que um grande problema, não é que é problema, né? É aquela coisa, a promessa, ela não é problema. Ela só é problema quando a gente perde a nossa herança, né? Celestial de vista. Então, mas o que eu vejo como um problema é muitas pessoas querendo enriquecer da noite para o dia. Verdade. Então, não fez a lição de casa uma vida inteira. Por 30 anos, 40 anos, nunca guardou um centavo. Daí, agora, em um ano ele quer dobrar o capital. Isso não procede, né? Às vezes entra em pirâmides, enfim, para fazer dinheiro da noite para o dia, isso não. Aí eu até abri aqui Provérbios 21, depois você pode ler na sua casa aí. Dá bastante instruções, né? Mas Provérbios 21:5 fala que os planos bem elaborados é que levam à fartura. Mas o apressado vai acabar na miséria. Então, assim, tá escrito, né? Não é a Audrey aqui que tá falando, que estou inventando, que você não vai ganhar, não. Eu já vi, eu comecei a trabalhar, eu tenho anos de experiência em Bolsa de Valores. Então, por isso que eu falo que as pessoas se aventuram, querem, falam nomes, né? Até usam assim, eu vou jogar um pouco, vou botar um pouquinho lá. Não, é um investimento para quem Sim, é importante investir na Bolsa de Valores, uma parte do seu capital. Né? É importante, faz parte de um planejamento de longo prazo, mas não é, achar que vou para tentar a sorte, sabe? Porque não é um jogo, é um investimento, né? Então, é importante ter um plano. Então, vamos voltar lá aquelas perguntas, por quê? Como ter um propósito? A gente precisa ter clareza do que eu quero. Então, assim, tem que ser factível. A primeira coisa, eu preciso de dinheiro, falando, um dinheiro de curto prazo. Reserva de emergência, ok, não se fala mais nisso. Segunda coisa, eu preciso ter um objetivo, pode ser de médio prazo, né? Para oportunidade, se eu ainda não tenho exatamente o que eu quero. Se eu tiver um negócio, pode ser para eu investir na minha empresa, aumentar meu parque fabril, contratar mais pessoas, em marketing. Eu já começo a fazer um planejamento para pelo menos daqui 2 anos, né? E aí sim, eu posso investir um pouco em renda fixa e uma parcela em renda variável, se, claro, estiver de acordo com o perfil, né, de quem está investindo, tá? E aí, uma visão já de um prazo maior. Eu falo muito no meu curso, né? Quem acompanha até no canal do YouTube, que eu também tenho uns vídeos lá, né? Então, assim, que eu ensino, seja intencional. Então, o que vai transformar você num investidor, num filho habilitado, né, a cuidar das finanças, é a tua intencionalidade. Quando não sobra dinheiro, significa que eu ainda tenho algo a aprender. Quando não sobra dinheiro no meu orçamento. Significa que eu, de fato, ou estou vivendo acima das minhas possibilidades, tá? Ou acima do meu padrão, acima do que eu posso, ou eu estou ganhando muito pouco. Então, eu preciso reavaliar. Né? O que eu preciso tomar uma atitude. Se não está sobrando dinheiro, eu preciso tomar uma atitude. Porque aqui fala que, olha só, também em Provérbios 21, tá? No versículo 20 fala que na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo que pode. Ou seja, se eu como toda a semente, todos os meses eu trabalho, você consegue entender que a gente volta lá no princípio, né, da nossa live, lá no começo, né, onde eu falo que a maioria das pessoas se coloca debaixo do domínio mesmo, né, do Deus Mamon. Então, você acaba, às vezes, não conseguindo ter planos mais para frente, nem ter visão de nada, porque você está muito aqui para pagar conta, aquela história, né? Muito focado na... Então, assim, traz um desconforto, né? Tira a paz, a pessoa tem conta, a pessoa tem prestação. É meio que construir a vida num castelo de areia, né? Porque tá tudo dependendo, por exemplo, de um salário, de alguma coisa. Eu acho que essa pandemia veio mostrar que não existe nada seguro. Verdade. Agora, nada. Então, assim, o que vai nos proteger nesse momento, e eu acho que é importante falar, porque a pergunta era assim, né, os investimentos, é a diversificação. É você ter uma visão da tua própria vida e uma clareza, né, do teu curto prazo,
você não vai acertar, vai mudar muita coisa no meio do caminho. Sim. Mas, e tomara que mude, né? Às vezes eu falo assim, que bom que Deus não ouviu algumas orações, né? Porque eu não sabia o que eu estava pedindo, e Deus, como Ele é muito bom, Ele faz a gente, né, se frustrar às vezes no curto prazo, mas no longo prazo tem as suas recompensas. Sim. Então, Ele é um Deus de longo prazo, Ele é um Deus de visão, de planejamento, né? Então nós precisamos ser pessoas organizadas. Às vezes tem gente que ele não ganha mais, porque assim, é uma pessoa totalmente desorganizada, né? Se só botar a ordem, já fica, sabe, já clareia, e aí aquela coisa, você já pode começar a prosperar. Eu não sei se você já viu aqueles programas americanos, né? Vou falar americano aqui, mas tem muito no Brasil, sobre os acumuladores, né? O quanto aquilo... Então, tá vendo do emocional? E financeiramente falando, é a mesma coisa. A pessoa, quando ela se entulha de coisa dentro de casa, quando ela compra um monte de coisa, e ela daí tem que ficar trabalhando só para limpar as coisas, né? De tanta coisa que tem, de tanto objeto, não tem tempo para nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo, né? Não tem tempo para planejar a tua própria vida. É um peso, né? E Deus nos chamou para viver uma vida leve, né? Então, claro, cada um tem as suas escolhas, né? Mas é muito interessante que quanto mais de Deus, menos das coisas a gente precisa, sabe? Quanto mais próxima de Deus, menos de coisas você precisa. A gente tem que aprender a viver uma vida simples, na verdade, né? Exatamente. Buscar viver essa vida mais simples. Porque quanto mais, vamos dizer assim, mais estrutura você tem, claro, mais dinheiro você vai precisar para manter essa estrutura, né? Isso é a verdade. Mas, Aldo, eu tenho uma pergunta final, que é a pergunta... Eu acho que você até já respondeu essa pergunta. Mas essa pergunta é aquela que eu te falei uma vez, que foi a pergunta do meu curso lá do Business as Mission, que disse o seguinte: se você tivesse $1 milhão hoje, o que você faria com ele? Deixa o pessoal responder um pouquinho aí, vai. Se você tivesse 1 milhão. Não, deixa o pessoal responder. Tá. Deixa o pessoal responder. $1 hoje, o que você faria? Diga pra mim. Quem se habilita aí? Samara, olha só que interessante, né? O dia que você fez esse post, me chamou muito a atenção, porque eu começo o meu curso fazendo essa pergunta para as pessoas. E quando eu faço mentoria, treinamentos e tal, eu faço essa pergunta também. Porque ali a gente consegue ter uma ideia de como é que é a mentalidade das pessoas, né? Então, não existe certo e errado. Vamos deixar bem claro, né? Quem quiser responder. Ninguém tá com medo, tá com medo. Mas sabe o que acontece? Claro, muita gente aqui talvez acompanha, né? Já adota na sua vida alguns princípios. Mas o que acontece? As pessoas vão colocar assim. Muitos vão colocar, né? Eu vou entregar meu dízimo, eu vou investir. Mas eu recebo muitas, e a média da grande maioria das pessoas, elas querem realizar os sonhos imediatos, né? Então, quer comprar casa própria, quer trocar de carro, quer fazer uma viagem ao mundo. Essa é, assim, 90% das pessoas, elas dão essas respostas. Eu tenho até um dado, né, de pesquisa que eu fiz com os meus alunos, e é comprar o carro, é ajudar a mãe, é abrir uma ONG, sabe? São coisas até interessantes, tá? Mas o que acontece? De fato, o ideal seria você não mexer na semente, né? Então, investimento, ele é como... a gente pode comparar, e Jesus usa muito essa comparação, né? Da agricultura. Então, você ganhou 1 milhão, é fato que a maioria das pessoas, elas que ganham esses reality show, que ganham uma loteria, que a gente já viu, né? A pessoa fica mais pobre do primeiro estágio, né? Porque às vezes, o que acontece? Ela faz isso, ela quer ajudar todo mundo, quer ajudar a família, não tem nada de errado nisso. Mas a pessoa pega 1 milhão, vamos dar o exemplo, e ela distribui. Em pouco tempo acaba esse 1 milhão. Se a gente for olhar, claro, $1 milhão é muito mais, né? Mas vamos trazer para $1 milhão aqui. Uma boa casa, um bom carro, uma viagem,
você ajudar. Acabou o dinheiro. Acabou, Já foi. né? Então, o ideal seria você pegar esse 1 milhão, e eu já vi que algumas respostas, não li todas aqui, né? E- Você investir esse 1 milhão, você não mexer, você continua com a sua vida. Eu ouvi gente falar que deixaria de trabalhar, significa que. e Não vai aqui, né? Não, significa que não está vivendo o propósito, né? Então, porque assim, se o dinheiro mudaria alguma coisa, significa que eu não estou vivendo o que Deus tem para minha vida, porque com um monte de dinheiro, sim, o meu dia a dia não poderia mudar, verdade, né? Alves. Eu posso mudar talvez a casa que eu moro, assim, ter um pouco mais de conforto, eu posso mudar algumas coisas, o meu visual, sei lá, alguma coisa, mas o meu propósito com o meu dinheiro, eu vou impulsionar o propósito ainda mais, né? Então eu investiria esse 1 milhão e sim usaria dos rendimentos. Com o rendimento desse 1 milhão, se falar em dólares, então, nesse fala, né? Mas eu poderia, daí, com o rendimento, abrir um negócio próprio, como eu vi pessoas que já me falaram isso, eu poderia, só com a rentabilidade, e não toda a rentabilidade, porque pessoas com mentalidade de riqueza, né, elas nem pegam toda a rentabilidade e gastam tudo. Pega metade, reinveste outra metade e a outra metade vai lá e faz enfim, realiza sonhos, vai lá e compra o carro. Vai lá e abre um negócio, porque as prestações mensalmente, o rendimento dos investimentos vai ter, né, um valorzinho todo mês. Então vamos supor assim, eu até fiz um cálculo do ano passado que a média de um perfil arrojado, lembra, né, não é garantia de que isso vai acontecer, até porque a gente está num momento de incerteza, mas a Bolsa de Valores vinha muito bem e nós tivemos uma média aí de 1% de rentabilidade. Então, significa que 1 milhão de reais rendeu 10 mil no mês, né? Uau! Na média. Então, pense que com 10 mil reais por mês, você faz uma viagem com a família, usa uma parte da prestação. Você pode abrir um negócio, usar uma parte, né, e prestação e negociar isso. E ainda reinvestir os outros 5 mil. Usa só 5 mil, tá? No começo. Né? Então, assim, Com dinheiro, né? depois de uns anos, né, e esse deveria ser o objetivo de todo filho de Deus, fazer com que o dinheiro trabalhe para nós, fazer com que o dinheiro fique lá trabalhando, enquanto eu estou realizando o que Deus quer. Né? Uau! Sem me preocupar em pagar conta, sem me preocupar se eu estou devendo alguma coisa, né? Porque o dinheiro, né, a minha disciplina, a minha boa administração, aquilo que já está aqui na palavra como instrução, hoje está servindo o meu propósito, né? Algo que Deus tem para minha vida. Então você consegue, aí claro, aí tem vários sonhos, tem vários projetos. Para quem quer ser missionário, gente, você vai ficar com uma renda sem precisar ficar pedindo oferta, vamos falar assim. Já pensou, né? Coisa boa. Bom você receber também, a gente crê nessa provisão, né? Mas eu acho que eu estou tratando de um ponto aqui que é você ser diligente com o recurso que Deus coloca na tua mão, né? Alves, estamos finalizando, mas antes de finalizar, eu quero que você, né, deixe aí os seus contatos, porque eu sei que você tem cursos, você tem mentoria, você tem lançamentos aí que você está fazendo, e eu creio que muita gente aqui tem interesse, né, ter esse contato com você. Queria que você deixasse aí os contatos, né, como é que as pessoas fazem para te achar, como é que elas fazem para os seus cursos. Eu tô lendo as mensagens aqui. Daria para Aldrin o valor lá, né, para eu cuidar. Então, ó, aqui dizendo que iria consultar você primeiro, tá? Que bom, gente. Sim, investir em educação, vi que o Beto colocou aqui, olha, uma coisa muito, muito importante. Mas ainda assim não usaria, lembra, de todo recurso, usaria da rentabilidade dele, né? Então, sim, o melhor investimento é a educação, né? Educação financeira, para quem não sabe por onde começar, eu acredito que começa por isso. Começa, né, compartilhando essa live, né, com as famílias, com os amigos. Pode ir lá no meu canal do YouTube, eu tenho um canal toda semana, principalmente, né, quinta-feiras eu faço live ao vivo. Coloco alguns vídeos, já tem uns 150 vídeos lá, né? Então já tem aulas, e eu vou fazer também uma série de reconstrução financeira para esse tempo, a partir já da próxima semana.
Podem me acompanhar no Instagram, né? No canal do YouTube. Eu tenho também um e-book, sabe, Samara, que ajuda muito as pessoas, assim, tenho tido um feedback muito bom, que é Inteligência Hebraica, fala um pouquinho, né, da mentalidade dos judeus, um pouco da minha visão, da minha experiência, né, daquilo que eu vi. Tem imagens que eu fotografei lá em Israel, então, assim, é um e-book bem prático, falo sobre, né, as startups, sobre essa mentalidade, sobre alguns princípios em relação a dinheiro e algumas dicas práticas também, né? Ele é um e-book, assim, de fácil leitura, tá na bio ali, do meu próprio Instagram, você pode achar. E também eu faço, né, mentoria, tem o curso, né? Então, assim, quem quiser saber mais, no mês que vem eu vou estar com uma nova turma, então entra no meu site, que é audreybarnest.com.br, e a gente auxilia, né, através do curso, das mentorias, os investimentos financeiros também. Ótimo. Então, olha aí, gente, Audrey Barnest.com.br, né, Audrey? Uhum. .br. Então, entra nesse site, tá? Que tá aí para você. Entra nesse site e procura a mentoria da Audrey, né? Nesse sentido que ela tem um linkzinho embaixo ali para participar da próxima turma do curso. Daí você pode cadastrar o seu e-mail lá. Você vai acabar recebendo também as informações no seu e-mail, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais, saber um pouquinho. E às quintas-feiras tem sempre live. Ficou mudo? Gente, olha só, então você não pode perder essa oportunidade. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô. Opa, tô ouvindo. Tudo bem. Opa, então só pra gente encerrar, não tem que fazer uma outra live, né? Vai lá, procura a Audrey no YouTube, porque eu já, né, eu já participei, inclusive, de vídeos lá. É verdade. Ai, ó. Travou. E quem me acompanha aqui e não acompanha o Ben Brasil, eu recomendo muito, se você quer abrir um negócio, né, que atenda os princípios dos céus, escreve alguma coisa aí. Acho que travou. Vocês sigam, né, o Ben Brasil, é um movimento internacional de negócios cristãos, tá? Eu acho que tá todo mundo ouvindo, né? Então, se alguém que me segue, mas não segue o Ben Brasil, a Samara, vocês podem acompanhar também. Ela tá escrevendo algumas coisas ali, vamos esperar, nós já vamos se Não dá para ouvir a Samara, né? Gente, compartilhem essa live. Amanhã tem mais live. Isso, amanhã tem mais, a gente acompanha. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Espero que tenha ajudado, que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no direct também, tá bom?